Pai, Criador dos céus e da terra. Pai, queremos te pedir, Pai, que nesta noite, Pai, te agradecer por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor há de fazer. Pai, queremos primeiramente agradecer, Pai, a qual a pastora fez o convite, pastor, e ele aceitou. Pai, nesta noite, Pai, eu não vou colocar em suas mãos, porque ele já está em suas mãos. Pai, mas aquilo, Pai, que o Senhor já palestrou com o teu servo, Pai amado, Pai querido, aquilo que ele estudou, aquilo que o Senhor colocou em seu coração, ele venha transmitir para a sua igreja. Porque a tua palavra, Pai, diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz no meio de nós. E eu creio, Pai, que ele está vindo debaixo, Pai, da tua graça. Ele está vindo, Pai, debaixo do Espírito Santo, a qual vai estar ministrando, que não seja ele, mas que seja o Espírito Santo, usando e colocando palavras em seus lábios, para poder estar transmitindo para a tua amada igreja. Meu Deus, Pai, seja com teu servo. Enquanto ele estiver ministrando aqui, o Senhor também ministra na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, meu Deus, na casa do teu servo. Pai, aquilo que ele tem te pedido, o Senhor venha responder. E, Pai amado, Pai querido, fica conosco. E que a tua igreja venha receber aquilo, Pai, o que o teu servo vai compartilhar na noite deste dia. E as palmas logo, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, a paz do Senhor para a igreja. Amém. Uma boa noite para os irmãos. Uma ótima noite para os irmãos. Amém. Uma maravilhosa noite para os irmãos. Estamos na casa de Deus, então tem que ser uma noite maravilhosa, um culto extraordinário. Porque um culto ordinário, um culto de ordem, a gente faz em casa. De novo, a gente está sempre ligado com Deus, justamente estamos prestando culto a Deus. Mas na casa de Deus, devemos prestar um culto extraordinário. Uma coisa que é extra, uma coisa fora do comum. É uma coisa sobrenatural. O natural você faz em casa, aqui tem que ser algo supranatural. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela minha vida, porque permitiu que eu hoje acordasse, respirando, né? E aqui estou ainda, durante todos esses anos na minha vida. Mas ainda permitiu que eu conseguisse chegar aqui mais uma vez, responder aqui um convite feito de quem já foi anunciado, né, que é a pastora da igreja, a pastora Bárbara, amiga nossa de bastante tempo. Aprendemos a amá-la em Cristo Jesus, respeitar aquela mulher de Deus. Ela hoje, nesse momento oportuno, não se encontra conosco, mas daqui a pouco estará. E já que está sendo gravado, eu quero mandar um recado para a senhora, pastor. Deus manda lhe dizer que está visitando durante esses dias os seus 208 ossos que te compõem, os seus 40 órgãos também que te compõem. Então a senhora está sendo visitada por todo, no todo e pelo todo. Não somente no corpo físico, mas também na alma. E muito mais o tratamento no Espírito de Deus. É um tratamento de corpo, alma e espírito, porque assim nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então o tratamento lá naquele lugar não é em vão, não é à toa. Nada com Deus é à toa. Nada com Deus é por acaso. Tudo com Deus é debaixo de um propósito. Vocês até sabem já de qual é salteado. Tudo com Deus é debaixo de um propósito. Há um propósito dessa mulher estar lá. Queríamos muito que ela estivesse aqui, claro, né? Mas só pelo fato de estar respirando já é uma alegria. E aquele lugar lá é terrível. O lugar é terrível. Mas tem pessoas que são colocadas naquele lugar para transformar aquilo que é terrível em bênção. Quem sabe se não foi para esse motivo que ela foi para lá? Alguém ouviu isso. Esther ouviu isso de alguém. Disse: pô, quem sabe se não é por esse motivo que tu foi colocado aqui na Pérsia? Então há um propósito debaixo do céu e em cima da terra para todas as coisas. Deus sabe o que faz. Mas claro, continuaremos em oração, porque assim convém aos santos em Cristo Jesus. Irmãos, a aula já está bastante avançada. Não vou cansar as vossas belezas. Não demorei muito.
Serei breve. Eu queria dividir uma palavra que Deus colocou no meu coração, desde o convite, e também depois, logo após pelas orações, que se encontra no documento que escreveu o evangelista Lucas. Louvado seja Deus nesse lugar. Queria também agradecer ao ministério por permitir que eu subisse esse altar. Nosso evangelista Alcino, nossa missionária Carla, mulher de Deus, nosso presbítero Guilherme, e os demais obreiros. Metade da minha turma está aqui hoje. Glória. Quem não se ligar vai perder um ponto lá em cima. Aleluia. Essa hora que eu vou. É lá em cima que eu vou ouvir o negócio. Entendeu? Mas não no céu, não. É aqui no andar de cima, tá? Porque lá em cima não é outro que vai fazer a avaliação, né? Aqui no andar de cima ainda está na minha alçada ainda. Amém? Evangelista Lucas, capítulo de número 10. Passagem extremamente conhecida. Até as criancinhas da IBD vão lembrar dessa passagem quando ouvirem. Louvado seja Deus. Acharam aí? Amém. Já? Então vamos lá para o versículo 25. Aleluia. Essa é a palavra que Deus colocou. E quando cheguei aqui, ela foi confirmada. Ela foi confirmada. Glória. Então eu tenho que obedecer aquilo que Deus manda fazer. E aí a Bíblia diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como tu lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. E ele, porém, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo, Senhor? E Jesus, respondendo para ele, disse: olha só, vou te contar uma história. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de longe. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de longe. Mas certo samaritano, viajando até ele, e vendo-o, ficou movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, o levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e os deu ao hospedeiro, e lhe disse: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus disse: vai e faz igual. Louvado seja o nome do Senhor. Você não pode se assentar respeitando a palavra do Senhor. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Todos conhecem essa passagem, né? Todos aqui já ouviram pelo menos a passagem. Mas olha só que coisa interessante. Nós estamos aqui numa noite de ceia. E a ceia, para quem não lembra, né? Eu sei que vocês sabem, talvez alguém possa não lembrar, mas essa mesa aqui é um memorial. Fazer isto em memória de mim, até que eu volte. Então, toda vez que a gente se reúne em torno dessa mesa, é para fazer menção a um ato que se cumpriu há 2023 anos atrás. Quando alguém foi crucificado na cruz do Calvário, e lá foi estabelecida a nossa redenção, a redenção da nossa alma. Porque dinheiro algum poderia pagar pelo resgate da nossa alma. Dinheiro algum.
nenhum dinheiro humano, nada, que você pudesse oferecer, materialmente falando, pagaria pelo teu livramento de uma morte eterna. E alguém desceu do céu, se encarnou e disse: morrerei por eles, morrerei por vós. Então, esse momento aqui, ele deixou bem claro que não se deixasse apagar das nossas memórias. E aí, quando se diz memória na mente judaica, é algo ligado a um todo, não é só a cabeça, não é só a memória ligada ao cérebro, é em todo o procedimento. E aí, isso de ser um memorial, fazer isso em memória de mim, está ligado a uma frequência. Ou seja, sejais frequente nessa prática, para que não se esqueçam do que foi feito naquele lugar, naquele dia, naquela hora, naquele minuto e naquele segundo. Ou seja, eu estarei convosco até o dia já pré-determinado, que não revelarei, mas vós estejais apercebidos, porque esse dia pode, no estalar de Deus, acontecer. Porque o que ele prometeu, ele fatalmente, inevitavelmente, ele vai cumprir. Amém. Seja para o bem, seja para o mal. E aí, bem ou mal, vindo de Jesus, depende da posição em que nós nos encontrarmos naquele momento. Então, vale a reflexão, creio eu. Vale a reflexão. Amém? E esse memorial, essa prática aqui, que em algumas igrejas é semanal e outras são quinzenal. Geralmente essa prática é mensal e há algumas denominações que a celebram anualmente, uma vez só ao ano. Mas o tipo de frequência, isso não importa. O que importa é esse acontecimento. Agora, para participar dessa mesa aqui, que é um privilégio, necessário estarmos em dia com ele. Porque se alguém diz assim, o que é participar da mesa? Indignamente. Indignamente não é pelo nosso caráter, não é por dignidade. Porque se fosse por dignidade, ninguém aqui de nós teríamos direito. Mas nós participamos aqui por misericórdia. E aí, quando eu cheguei nessa casa aqui hoje, peguei no finalzinho da irmã Stephanie trazendo algo sobre misericórdia. Eu falei: Senhor, está começando já a ver ligação. Depois os louvores também, e as falas que aqui foram acontecidas, falava e trazia a nossa memória a prática da misericórdia. Misericórdia é aquela e não sacrifício. Se você vem para um lugar como esse e achar que isso aqui é um sacrifício, não venha não. Não venha não. Venha para celebrar um ato de misericórdia que foi designado e assim, como uma ordenança, não pode ser revogada. Entenda que isso aqui é um privilégio. Mas eu queria falar um pouco mais além desse memorial aqui de hoje. Estamos aqui, numa prática aqui de louvar a Deus, e aí nós vimos que alguém chegou para Jesus numa certa ocasião, numa certa feita, e disse assim: vou testar, ver se ele é bom mesmo. Estão dizendo que ele é rabi, estão dizendo que ele é mestre, vamos ver se ele é mestre mesmo. Ô mestre, de tom irônico, né? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Interessante. O que a lei diz? A lei diz lá para amar ao Senhor teu Deus, né? Ao Senhor meu Deus, toda alma, de força, entendimento, de coração. Senhor, isso aí eu faço. Pô, legal, que bom que você faz, filho. Posso ir embora? Não, peraí, tem mais. E aí, eu queria saber se não tem, igual aquele jovem rico, né? Se não tem outro jeito. Mas você está cumprindo dos 613 artigos da nossa lei, você está cumprindo o 206, que é justamente trata desse assunto. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tá? Dos 613, o mandamento 206, você cumpre. Então, isso está tudo bem. Não, mas
está faltando alguma coisa, precisa fazer alguma coisa. Então tá bom, deixa eu ver. Você quer que eu escreva ou quer que eu desenhe? Tem que se criar o desenho. Se você não entendeu o que Deus quer, que é misericórdia, vamos ver se a gente consegue ilustrar isso melhor. Olha só, numa ocasião, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Irmãos, percebam, que ele sai de um lugar e vai para outro, não é isso? E aí a distância aí é mais ou menos uns 8 quilômetros, por assim dizer. Algo próximo a isso. Mas peraí, ele estava onde? Em Jerusalém. Mas por alguma ocasião, e aí alguns vão entender que até era um final de festa, porque qualquer festa de Israel dura 7 dias. Ao final de uma festa dessa aí, ele saiu de Jerusalém e foi para Jericó. Ele saiu da cidade santa e foi para a cidade das palmeiras. Era para ser bênção, dupla bênção. Saiu da cidade santa, onde entende-se que deveria ficar naquele lugar, mas por algum motivo, talvez particular dele, a Bíblia não revela isso, ele desceu, talvez entende-se que ele estava indo para casa. Estava no lugar da festa e foi para casa. Só que entre esse lugar de festa e possivelmente seu lugar de moradia, sua casa, que talvez fosse em Jericó, tem um caminho. Existe um caminho. Há um trajeto a se cumprir. Aleluia! Há um trajeto a se cumprir. E nem sempre esse trajeto, ele é muito seguro. Nem sempre o trajeto é seguro. Ele sai da cidade que é tida como santa, Jerusalém, para nós em português, e vai para a cidade das palmeiras. E ele errou, Jericó. Peraí, cidade das palmeiras também é bênção. Porque quem conhece a ilustração da palmeira sabe do que eu estou falando. Em relação à sua raiz, à sua firmeza, ela cresce geralmente na areia, ou não precisa de coisa muito sólida ao seu redor. Ou seja, é também uma boa ilustração. Então ele não saiu do lugar bom e foi para o ruim. Ele deveria sair do lugar bom, ótimo, na verdade, para um lugar bom, por assim dizer. Mas tem um ponto e outro. E aí, voltando ao que eu falei, existe um espaço de tempo, um espaço de percurso, que eles chamam de caminho. E nesse caminho, ele é tomado. Nesse caminho, ele é tomado. Ele é assaltado. E aí, quem o assalta não tem pena dele, não tem compaixão, até porque ladrão, salteador, não tem pena da vítima. Não é isso? A gente vê no dia a dia, é só ligar o noticiário e a gente vê aquela coisa horrenda. Mas esse é o mundo. E a Bíblia diz que o mundo iria de mal a pior. A tendência não é se manter neutro ou melhorar, é piorar. Além de não melhorar, é piorar. Se pelo menos se mantivesse neutro, menos mal, mas a tendência é piorar, é declinar. Esse é o mundo de onde a maioria de nós aqui, creio eu, viemos. E aí a nossa missionária trouxe algo sobre, vir como está, não é isso? Venha a si mesmo. Esse é o mundo. Então venha a si mesmo. Conhece alguém que está precisando disso? Traga para cá. Aqui é o lugar. Glória. Louvado seja Deus. E aí no trajeto, no seu percurso, ele é tomado, ele é assaltado, e ele é espancado. Mas batem tanto nele, mas tanto, a ponto de quem o via, dizia, já morreu. Quem o viu, fisicamente, está morto. Ele está morto. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está morto. O mundo disse, ele está morto. Mas Deus diz, ele ainda não morreu. A esperança para quem está jogado fora. Um tronco de árvore cortado ainda pode brotar algo se estiver na umidade da água. E a água da vida está aqui nessa noite. Então nunca diga, não tem mais jeito. Só tem um que tem essa permissão de dizer. E não é você não. Esse um está aqui, permeando essa casa, enchendo,
preenchendo essa casa, a casa espiritual, a casa física, e você que é a casa dele. Então nunca decrete aquilo que ele não falou ainda que é o não. E alguém pela lei, né? Organicamente, pela lei, devia tratá-lo. O que faz com ele, segundo a leitura? Vê e fala, não posso. Meu Deus, é muito forte. Não posso. Irmãos, uma coisa que Deus tem, como é que eu vou dizer a palavra aqui? Horror, terror, ojeriza, é negligência, é hipocrisia. Deus tem horror da hipocrisia. Tá, teoricamente ele não podia mesmo não, ele é sacerdote. E existe uma lei lá em Levítico 19, versículo 21, que diz que ele não poderia tocar em cadáver nenhum, humano ou animal, nem do pai e da mãe. Olha como é que a lei é dura. A lei ela é implacável. Ele cumpriu a risca. Como militar, né? Cumpre aquela ordem à risca. E ele cumpriu. Não posso. Poxa Deus, queria tanto. Aí é ele com Deus, né? Não sabe se é aquela lei de verdade ou é só para fazer a maquiagem. Ele é um hipócrita, ele é um ator. Queria tanto me chegar, mas não posso. Poxa vida, preciso passar de longe, fingir que nem vi. Aleluia. Fingir que nem vi. Mas Deus não pode me culpar, não. É muito forte. Alguém pensa que pode enganar Deus. Irmão, não entra com esse seara não, que isso aí, o final dela é precipício, irmãos. Ninguém pode enganar aquele que é enganado, não sofre engano. Você pode enganar qualquer um, menos a Deus. E ninguém escapará dele naquele dia. Mantenha-se no prumo com ele. Se tem algo que Deus ama é prumo. Prumo fala de retidão. Se tem algo que Deus ama também é a balança. Fala de equilíbrio. Então, queria tanto, mas não posso. Vai embora. Vou até pedir ao Senhor que mande alguém para fazer aquilo que eu queria, mas não posso. Eu não posso. Aí vem o levita. Trazendo para o dia de hoje, seria um pastor passando, sei lá, um pastor, um bispo, um apóstolo, alguém, sabe assim, bem graduado, e um de graduação mais inferior, passando logo após, um obreiro, vamos pegar aqui de forma genérica, um obreiro. Vamos botar um evangelista, um presbítero, um diácono, um obreiro da casa, que vem logo após esse pastor. Na ilustração aqui, trazendo para o dia de hoje, tá, irmãos? Para ficar mais fácil o nosso entendimento. Aí o levita vê, e levita não é só aquele que tocava não, tá? Levita é aquele que era obreiro na casa de Deus. Aí vem o levita e diz assim, ele está vendo lá, né, que o pastor passou, olhou para o moço e falou, pô, meu Deus, eu queria chegar, mas não dá. Minha mão está encolhida, não dá. Aí o levita, e ele vai embora. Aí vem o levita e olha assim e fala assim, peraí, se ele que tem toda autoridade, não estendeu ajuda, não fez o que ele tinha que fazer, estender, né, a prontidão, se colocar pronto para ajudar, eu muito menos. Eu tenho que respeitar a minha patente, eu muito menos. Hipocrisia também. Porque graduação eclesiástica vai ficar aqui, querido. Não vai subir não. Não é porque você é apóstolo aqui, é bicho, é pastor, vai receber o galardão maior e melhor no céu do que aquele que é teu obreiro, não. Lá Deus desconhece, aleluia. Deus no céu desconhece graduação, aleluia, hierarquia eclesiástica. Aqui é necessário, aqui na terra é necessário. Se não fosse assim, não estaria nesse livro aqui. Então respeitemos as nossas autoridades no altar, embaixo, enfim, cada um no seu quadrado. Mas no céu, isso aí Deus desconhece. Mas é necessário que haja aqui para haver regra, para haver entendimento e respeito mútuo, um para com o outro. E você que está acima daquele que está abaixo de você, por favor, também o respeite. Porque quem quer ser respeitado, tem que respeitar primeiro. Simples assim.
A equação é simples. Quer respeito? Respeito primeiro. Quer amor? Ame primeiro. Simples assim. Não quer ser respeitado? Não desrespeite primeiro. Simples. Aquilo que quereis que façais convosco, façais primeiro. Aquilo que não quereis que façais convosco, não façais primeiro. Simples. Ah, Senhor, me ame. Aí Deus vai dizer, me ama primeiro. E eu conheço seu coração, conheço sua alma e conheço o teu espírito, que é a ligação comigo. Aleluia. Aí o levita disse assim, poxa, se o meu pastor passou de longe, eu também, se eu quiser errar, nenhum homem pode me condenar, porque eu vou dizer, ó, ele passou antes de mim, e eu vou colocar na conta dele. Irmão. Não pensa que as coisas passam batidas, que não passam. Deus traz a lume, Deus traz a tona para respirar. A gente afoga lá e deixa lá o negócio, segura lá, e está se debatendo. Chega a hora de deixar voltar para respirar. E quando volta para respirar, quando o nariz para fora, aí, meu irmão, começa a falar algumas coisas e trazer aquilo que muita gente não quer ou não gostaria de ouvir, mas tem que ouvir. Palavra de conserto? Não. Palavra de misericórdia. Eu estou na misericórdia aí. Eu estou na misericórdia. Até porque eu não vou. Eu vim aqui para trazer algo para os irmãos e para mim também. Glória a Deus. Essa passagem fala muito comigo, sabe? Fala muito comigo, particularmente. E aí, consequentemente, ele disse assim, meu pastor não passou, eu não vejo, eu não passo somente. Porque também estou cumprindo uma ordem também, que é 19:21, que diz que eu não posso tocar em cadáver. Eu aprendi isso lá na escola, lá, dentro do tabernáculo. Não posso tocar. Não posso tocar, então eu não tocarei. E segue aqui a história. Aí, quem devia fazer, não fez. E aí, passa alguém que não tinha obrigação alguma de fazer o que fez, que esse, ironicamente, faz. Não é curioso? Não é no mínimo curioso, irmão? Vamos dizer outras coisas? Quem não devia, quem não tinha obrigação legal de fazer, fez. É uma vergonha para a gente isso. Quantas vezes ouvimos, poxa, eu fui ajudado por um ímpio. A gente ouve aquilo como fosse uma marretada, né? Dói. Aí você se coloca naquela condição assim, poxa, eu poderia fazer aquilo, porque eu tinha condição de fazer aquilo. Mas eu disse, não, eu não sei se foi a minha mente, meu cérebro, meu coração travou. É verdade. Se a gente não vigiar, há um travamento. Isso é uma batalha espiritual. O inimigo só para dizer o seguinte, não faz. Não faz não, porque há quem faça. É ou não é? Há quem faça. Mas peraí, se Deus falou contigo, você sabe quando Deus fala contigo, sim ou não? Sim. E por que você não fez? Mesmo que o outro dissesse assim, deixa que eu faço, faça você primeiro. Não é para buscar mérito não, é para você poder fazer a coisa primeiro. E aí, esse que, pela lei, não devia nem falar com esse, dado como morto, ele vai e estende a sua mão e faz e cumpre, aleluia, aquela obrigação que era de um ou outro fazer. E ali vale a análise, vale a reflexão. Como é que eu estou com Deus, hein? Como é que eu estou com Deus? Será que eu estou igual a esse sacerdote? Será que eu estou igual a esse levita? Ou eu estou fazendo melhor, praticando aquilo que fez o samaritano, que não tinha obrigação, repito, nenhuma de fazer nada, porque eram povos meio irmãos, meio misturados, que não podiam se dar bem. Olha como é que a lei atrapalha, irmãos. Eles até poderiam querer estabelecer um diálogo, uma relação, mas a lei, e tem que se cumprir a lei diz que não poderiam ter relação nem de amizade, que dirá outros tipos de relações com o samaritano, porque era um povo misturado, era meio judeu e meio qualquer coisa aí. Enquanto o judeu se mantinha intocado, DNA puro,
de mulher e de homem, para ter os filhos puros e assim se manter naquela pureza racial e étnica. Mas esse homem atravessou, atropelou a lei, que nem sabia. Se é para ajudar alguém, desculpa a lei, fica de lado. Se é para ajudar alguém, vamos fazer a coisa sem te respeitar, mas sabe, vale mais o valor de uma vida, tem muito mais valor uma vida do que uma lei escrita. Na prática cristã é assim que funciona. Então vou deixar morrer porque a lei manda deixar morrer? Cadê a lei do amor? Eu vim aqui hoje para falar sobre mordomia cristã, presbítero. Mordomia cristã, missionário, evangelista e os mais. Mordomia cristã não é ser mordomia na Bíblia, assim, mordomia cristã é legal, eu vou ser servido o tempo todo. Não, é o contrário. Meu Deus, mordomia cristã é você ser um mordomo. Você ser um mordomo, servir a quem precisa, ser um embaixador de Cristo, um despenseiro da humildade. Diz a tua Bíblia, a minha também. Louvado seja Ele. Eu vim aqui para falar sobre mordomia cristã. Aí repetiu, né? Quando eu cheguei aqui, houve a confirmação pela boca da missionária sobre misericórdia. E aí, quando esse samaritano pega, diz o texto, chegando aqui, até aquele lugar, olhou para ele e aí se moveu de íntima compaixão. Cadê a compaixão do irmão de sangue? Cadê a compaixão do judeu, que nem aquele judeu que foi massacrado? Mas alguém que não tinha parte com ele, foi lá e a estendeu a mão. E o que chama atenção para mim é o amor ao próximo. Isso é mordomia cristã. Aí o judeu vai dizer que a expressão lá é Verhavda, Lereha, Kamoha. Que eu falei aqui é amar ao próximo. E o judeu adora ser taxado ou tido como aquele que ama o próximo. Mas o amor deles não é igual ao amor de Cristo, não. Não é, não. O judeu ama, entre aspas, para poder mostrar que amou. E muita coisa que você faz, pode ser que ninguém que você queira que veja, verá. Mas só tem que se preocupar com um que vai ver. Amém! E esse te vê no escondido, no secreto e no oculto te honra. Não se preocupe se você não vai ser ou não foi, não será nunca elogiado pelo que você fez. Eu conheço um monte de irmãos. O pessoal costuma dizer uma pá de irmão, né? Eu conheço um caminhão de irmãos, um caminhão caçamba de irmãos que vivem em função de elogios humanos, elogio do homem, que para tanto estão tão cegamente conformados com isso, que quando não recebem, ficam tristes, pensam as piores coisas. Peraí, eu vivo para o homem ou vivo para Deus? Que crente sou eu? Que evangélico sou eu? Eu tenho que viver, ou devo viver em função de elogio do homem? Está errado. Se eu estou pensando assim, a minha motivação de ser crente está errada. Está faltando alguma coisa, e uma coisa muito grande em mim, que é o quê? A conversão. Eu não me converti ainda. Se eu penso assim, eu não me converti. A minha mente não mudou. Logo, para que eu estou na igreja? Desculpa. Eu venho para poder me consertar. Agora eu tenho que também me colocar à disposição do conserto. Eu não tenho que viver em função de homem, tá? Porque a obra que Deus fez na minha vida, o homem não tem participação, nem deve ter. É Deus direto. É o Espírito Santo de Deus na minha vida de forma direta. Louvado seja o nome do Senhor. E aí continua o texto dizendo o seguinte: aproximando-se, atou-lhe as feridas e deitando azeite e vinho, e o pondo sobre seu animal, o levou para uma estalagem e cuidou dele. Aí você vê a ação de um homem, sobre, né, aquela vítima, né,
sobre aquela vítima. E aí ele começa os primeiros socorros fora da casa de Deus ainda. Quem quer fazer o bem não escolhe momento nem tempo, nem local. Faz o bem. Lá fora tem um dizer, que saiu da Bíblia, mas o mundo torceu, diz assim, ó: fazer o bem sem olhar a quem. Quer ajudar? Ajuda. Sem esperar retorno de elogio. E outros tipos de retorno também, né? Não precisa nem citar aqui. Quer fazer? Faz. Mas descompromissado com o homem. Faz porque você quer fazer. E ponto final. Tá? Ali fora ainda, ele começa a tratar o homem. Pega um pouco de azeite, aqui o azeite. Pega um pouco de vinho, aqui o vinho. Azeite, vinho, tá aqui, ó. Azeite, vinho. E começa a deitar, jogar sobre as feridas. O homem todo arrebentado, irmão. Sangrando. Mas um sangue tem valor. Sangue tem valor. Sangue é vida. A pessoa sem sangue não vive. Sangue é vida. Por isso que nós estamos vivos. Porque em nosso lugar, nos nossos erros, onde deveríamos ser, digamos, crucificados, Deus escolheu uma solução paliativa, que foi levar todo ano um animalzinho lá. Ainda bem que não nascemos nesse tempo. E nascemos no tempo daquele que morreu definitivamente para ser o nosso sacrifício, único, eterno e salvador. Graças a Deus que estamos aqui, ó, depois de Cristo. Porque se nós nascêssemos antes de Cristo, teríamos que todo ano levar um animal até um santuário para ser nosso substituto. A vida dele pela minha. Você imagina um ano de erro? Um ano computando, somando todo aquilo ali que você errou. É muito erro, né? E o pobre do animalzinho ali que pagava com sua vida, sendo imolado. Então ele começa a tratar já do meio morto fora. Ou seja, evangelizando, pregando, falando de Cristo. E aí quando a Bíblia diz que esse homem, que não tinha nenhum compromisso com essa vítima, deita ali azeite e vinho, isso fala o quê? Que ele primeiro joga sobre esse homem a alegria. E o vinho ali, simbolizando a alegria, tem a função cicatrizante. Por isso que se jogou o vinho. O nível de acidez do vinho faz com que a ferida ela se cicatrize mais rápido. E o vinho e o azeite, quando é jogado, ele amolece as feridas. Então a ordem é primeiro jogar o azeite, depois vem e joga o vinho. Primeiro deita ali o azeite para amolecer as feridas, injetar a unção, e depois, logo em seguida, deita ali, joga ali, derrama ali o vinho, para ajudar a cicatrizar o ferimento da alma desse homem. Aqui é corpo físico, mas quantos chegam aqui aparentemente inteiros, sem nenhum ralado no corpo, sem nenhuma escoriação, porém estão todos quebrados. Está todo quebrado. Então é necessário que esse azeite seja jogado, para depois vir um vinho e apressar, ajudar na cicatrização dessa vítima que está pela alma, está ali todo ali arrebentado. Está ruim, está muito ruim para ele. E aí a gente já vê algo acontecendo, o processo começando a acontecer. Não bastasse isso, ele não cuidou e deixou lá. Ele pegou, saiu da sua montaria e colocou essa vítima que não podia nem se mexer direito, mas estava respirando, colocou sobre a sua montaria, ou seja, saiu do seu lugar de conforto, saiu da sua zona de conforto, de comodidade, e colocou essa vítima lá. Às vezes, irmão, precisamos fazer isso. Sair desse lugarzinho nosso aqui, e lá onde as almas precisam. Porque muitos não conseguem chegar aqui. Então temos que ir lá. E é um privilégio você ir e pregar a santa e genuína palavra de Deus. E por que não fazemos isso? Para quem pode fazer? Negligência é pecado. Negligência é pecado. Você pode fazer e diz que não pode. Você engana a mim, engana o outro, mas lá, o principal você não engana não. Não engana, repetindo, não engana ele.
E aí pegou, saiu da sua zona de conforto, como disse, e colocou no lugar que era bom para ele. Mas por quê? Para fazer com que essa vítima não sofresse mais do que estava sofrendo. O mundo bate demais em nós, irmãos. Até conhecemos o dono da vida. O mundo bate. De Jerusalém até Jericó é o mundo. O caminho é o mundo. Esse homem não saiu do lugar santo para poder ir para o mundo, não. Ele teve que atravessar. E é ali na covardia que ele foi pego. Por trás, eu creio, a covardia. O assaltante não avisa assim, ó, vou te assaltar, não. Ele já chega em cima de você. E é um só não, 2, 3, 4, um bando. E é espancado. E como a gente apanhou na vida, hein, irmãos? Quantos de nós aqui já apanhou muito na vida? Muitos de nós. Eu apanhei demais na vida. Graças a Deus, acabou. O mundo me bateu demais. Quando eu vim para Jesus, eu falei, Senhor, por que eu não vim antes? Para não apanhar tanto da vida. E aí eu creio, né, que cada um tem aí um histórico. E aí cada um tem um tipo de surra que tomou na vida, no mundo. E lá fora o negócio é implacável, irmãos. Não tem perdão, não tem pena, não. Mas graças a Deus fomos resgatados pela mão do Todo-Poderoso, pelo braço forte, pela mão amiga. E aí fomos resgatados, colocados no lugar de honra. Louvado seja o nome do Senhor. E o melhor, levou essa vítima aqui para a estalagem, a hospedaria, que era o hospital. Lugar de tratamento. Onde hoje essa estalagem? Onde hoje essa hospedaria? É para cá. É para cá que aquele arrebentado tem que vir. Ele tem que vir para cá. E aqui você vem tratado por enfermeiros de qualidade. Cadê os enfermeiros de qualidade? Tem algum aqui nessa noite? Cadê os enfermeiros que Deus tem aprontado? Às vezes você pode não ter um curso de enfermagem, mas tem boa vontade. Já é um bom começo. Depois, tomando mais gosto, você vai buscando mais se aprimorar, se qualificar, até chegar a ser chamado de obreiro de valor. Olha que coisa linda. Deus chamar de obreiro de valor. Agora, cabe a você, né? Cabe a você querer ser obreiro de valor. Se chegar e continuar do jeito que está, vai ficar bem complicado. Mas eu não quero elogio, não. Não interessa, tem que fazer bem a obra. Elogio é um detalhe. Elogio é um detalhe. Faz aquilo que bem lhe apraz. E aí colocou lá na hospedaria, lá no hospital. Olha o hospital aqui, ó. E falou assim pro dono da hospedaria: olha, estou com uma vítima aí. Me faz um grande favor. Cuida dele, como se estivesse cuidando de você próprio. Pode cuidar. Eu vou precisar que ele passasse aqui essa noite aqui, mas amanhã pela manhã eu vou precisar sair. Eu tenho mais o que fazer. Mas eu volto. Aleluia. Eu vou, mas eu volto. Em breve eu hei de voltar. Em breve eu hei de voltar. Eu voltarei. Por favor, não negligencie o cuidado a essa vítima. Cuida dele com carinho, por favor. Ministério. Cuida das vítimas com carinho. Obreiros, tratem com carinho. Não é porque é irmão de fulano, sobrinho de ciclano, não. Qualquer um, todos são iguais perante os olhos do Senhor. Não tem negócio de conhecimento, não. Aqui nessa casa, aqui, nesse hospital aqui, nessa estalagem, todos aqui são iguais aos olhos do Senhor. Deus não tem preferência, Deus não tem acepção, não faz acepção de pessoas. Então, por favor, cuidem bem dos que chegam. Eu vim aqui para falar de quê? Mordomia cristã. Estou na mordomia ainda. Está avançada, né, irmãos? Meu Deus. E aí, diz aqui, a partir do outro dia, tirou 2 dinheiros e deu para o hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aqui, ó, o que eu tenho. 2 dinheiros estão aqui, ó. O Antigo e o Novo Testamento. Eu vou te dar 2 dinheiros. Cuida dele. Ensina ele. Discipula ele. Sara-lhe as feridas. Derrama aí, como eu vi lá fora. Derrama o azeite para amolecer, porque está doendo. Depois derrama o vinho para cicatrizar mais rápido.
mas eu vou voltar. Se ele gastar mais do que isso aqui, ó, se ele precisar mais do que isso aqui, pode gastar, pode usar. Você não vai tomar prejuízo, não. Obrigado, Deus. Você não vai tomar prejuízo comigo. Eu sou fiel à minha palavra. Gasta sem freio. Gasta no que for necessário. Porque não, você não será. Eu não vou te dar o calote. Você receberá. Você receberá, porque eu sou fiel naquilo que eu falo. Louvado seja Deus. E aí, diz o texto. Isso vai lembrar muito a epístola que Paulo mandou para Filemão, seu amigo, né? Quando Onésimo, já convertido, depois de muitos dias com Paulo, sendo ameaçado de morte, né? Ele recebe a orientação de voltar para a casa de onde ele trabalhava. E aí, ele com medo, né? Ele manda uma epístola, diz assim: Filemão, meu amigo, recebe Onésimo como nosso irmão em Cristo. E se ele te deu algum prejuízo, não toca nele, não. Recebe ele como nosso irmão. E aquilo que ele te deu de prejuízo, se é que ele te deu, se fosse confirmado, a dívida dele, eu quando sair daqui, vou até aí e eu pagarei a dívida dele. A tua dívida foi paga na cruz do Calvário. A sua dívida foi paga na cruz do Calvário, há 2023 anos atrás. Então, ninguém pode lhe imputar culpa, nem peso, porque você já tem a sua cédula de morte rasgada na cruz. Aleluia. Já está livre perante os homens. Só continua nesse percurso, trilha esse caminho, bem. Não olhe para um lado, nem para o outro, para não desviar o foco e perder a bênção. Se mantenha focado. E aí você vai ver a mão do Senhor sobre ti, para te guardar e para te abençoar também. Então, o que ele gastar além do que for necessário, pode usar. Se 2 dinheiros aqui não der, eu acho que dá. Se esses 2 dinheiros aqui não der para consertar um ser humano, eu não sei qual o dinheiro que vai conseguir. São 2 dinheiros só. O nome de um é Antigo Testamento e o nome do outro é Novo Testamento. Se esses 2 aqui, ó, não der, mas tudo bem. Se ele precisar de algo mais do que esses 2 dinheiros podem pagar, pode gastar com ele. E aí Jesus pergunta assim: meu filho, vem cá. Você entendeu a ilustração? Ah, entendi. Aí eu faço a perguntinha clássica e universal: qual dos 3 te pareceu mais misericordioso, mais justo? Porque nós, como judeus, meu filho, Jesus, eu estou aqui montando aqui uma parada, eu vou fazer uma parafrasear. Imagina assim, né, gente, conversando com esse moço. Porque nós, como judeus, nós gostamos muito de ser abençoados, não é isso? Aí o já vai dizer sim, gostamos. E o que é o conceito da bênção para ele? A bênção eles vão chamar de berahá. O que é a berahá para o judeu? A berahá ela se compõe de 3 elementos. Para o judeu o que vale é a emuná, né? a sedaká, né? E a kavaná. Então você tem a emuná, que é a fidelidade, a kavaná, que é a bênção em si, e a misericórdia no caso, e que eu vou falar aqui, tzedakah, que significa justiça. Então o que é a bênção para o judeu? É fidelidade, é justiça e é misericórdia. Tendo esses 3 elementos, aquela pessoa ela é tida como justa. E aí ele perguntou, né? Mas Jesus perguntando ao jovem, qual desses 3 pareceu que cumpriu de verdade a misericórdia de Deus? Aí o jovem respondeu, o terceiro, né? Aí ele falou assim: o que usou de misericórdia? Aí Jesus falou: então vai, faz com ele. Faz com ele. Conhecer a lei é bom, meu filho. A lei mosaica é até obrigação sua, aprender e guardar. Mas muito mais do que isso é praticar. Saber Bíblia é ótimo. É até obrigação também nossa. Mas muito melhor do que saber de cor e saltear de ponta a ponta é praticar. O judeu conhece a Torá deles, a lei deles, mas às vezes eles entendem o que lê. Só lê. Tem muito crente religioso no nosso meio, que conhece a Bíblia, mas não conhece a essência da Bíblia. Lê a Bíblia de modo seco, só a letra, mas o miolo
A essência. Não conhece. Lê por ler. Lê porque sabe ler. Então é necessário, irmãos, que nós saibamos o que estamos lendo. Busquemos entendimento e apliquemos esse entendimento. Porque o que vale é a prática. Teoria necessária, mas a prática é muito maior e muito melhor. Então, consequentemente, tem aquela palavra que está lá em Mateus 9, versículo 13, né? Que Jesus diz, né? Ide, aprendei, porque misericórdia quero e não sacrifício. Então, Deus ama aquele que é bom de coração. Quem não devia fazer, fez. Quem devia, não fez. Espero que ninguém aqui esteja enquadrado nisso. Porque, se for assim, naquele dia, ó, serão rejeitados. E pode ser hoje aquele dia. Pode ser hoje. Pode ser agora. Hoje, como é que eu faço agora? Dá tempo de se retratar, se você está nessa condição. E aí, faça aí um autoexame. Não é vergonha não, faça você mesmo um autoexame. Eu estou falhando essa parte, eu não estou legal nessa aqui, mas, Senhor, me dá um tempinho para poder me consertar. E aí Deus vai te honrar naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que é misericórdia? Misericórdia é a capacidade de sentir a miséria humana. E você se ligar nisso e propor ajuda para tirar essa pessoa dessa miséria humana. Isso é misericórdia. Por isso que lá nas bem-aventuranças tem lá, bem-aventurados misericordiosos de coração. Porque misericórdia não é só uma palavra grande. Misericórdia. Virou até uma expressão hoje em dia, né? O Senhor quer misericórdia. Não, é muito mais do que isso. Misericordioso é você colocar o teu coração na obra. É ajudar, seja onde for, seja como for. E aí, irmãos, eu queria fechar deixando um recado para você e para mim, para nós todos. A Bíblia diz que esse mundo é mau. E também nos deixa bem claro que a gente não pode se conformar com ele. E aí diz assim: não nos conformeis, irmãos, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você está vivendo aqui nesse mundo, mas você mancomuna com ele, desculpa, está perdendo tempo aqui. Eu sou franco em dizer isso. Embora Paulo deixou bem claro: vivemos nesse mundo, porém não pertencemos mais a ele. Estamos aqui até um momento só até um momento. Mas por favor, se mantenham somente fisicamente aqui, mas com a mente de cidadão do céu. E aí você será um bem-aventurado naquele dia que há de chegar em breve. Eu espero que os irmãos entendam esse recado e entendam principalmente o que é mordomia cristã numa noite como essa aqui, ó, memorável, memorial e memorável. E vocês tenham sempre condição de participar de uma mesa como essa. Não é pela dignidade, mas sim pelos atos que você deve ou não participar da ceia. Tá? Repetindo, se for olhar para a dignidade, ninguém aqui tem condição de participar. Quem aqui é digno? Só tem um na Bíblia que foi chamado de digno. Quem é? Jesus. Digno é o Cordeiro. Só ele. Porque os apóstolos e outros homens antes dos apóstolos, também depois, como Paulo, por exemplo, disse que não havia um justo, nenhum sequer. Então, se for buscar, não, eu sou justo, aqui o jovem, não diz o texto aqui, que o jovem buscou se justificar. E ele buscando se justificar, disse: Senhor, mas eu cumpro a lei. Problema. Isso aí é mais do que obrigação sua, rapaz. Mais do que obrigação sua. Mas cumpra com entendimento. E aí, consequentemente, o que a gente vê aqui? Jesus quer que nós façamos justamente isso. Ou seja, cumpramos com entendimento. E aí seremos muito mais do que bem-aventurados naquele que nos amou em Cristo Jesus. Meu desejo é que o Espírito Santo de Deus continue falando aos vossos corações nessa noite, ao longo dos dias de amanhã, da semana que há de vir, do mês, se for o caso, até que Ele venha e você possa compreender e processar essa mensagem no teu coração. Esse é o meu desejo em particular, e também eu creio que o Espírito Santo de Deus e aceita essa oportunidade em nome de Jesus.